O Arthur Lira voltou a fazer ali os seus gracejos para cima do governo Lula. E quem não acompanha a política alagoana até pode acreditar que Lira está todo poderoso, mas ele não está absolutamente nada. Porque agora ele é o relator da isenção do imposto de renda. E ele começou a querer especular de fazer um certo Frankenstein, modificando o projeto do governo, usando ali um projeto do Paulo Guedes. Também tem a cassação de Glauber Braga, que a esquerda fala que ele é o responsável pela cassação. Além dele ter destinado milhões do orçamento secreto para Alagoas. E você olhando tudo isso fala, pô, esse cara tá super poderoso. Vai na minha. Não tá. Não tá. Sabe por quê? Porque o Lira não tem voto. Ele não tem voto para ser senador. A situação em Alagoas está desesperadora. Desesperadora. Inclusive com suspeita do Arthur Lira ter tentado dar um golpe ou ter participado, porque ele tá em silêncio, do golpe que aconteceu em Rio Largo, a terceira maior cidade do estado. Uma coisa escabrosa, com falsificação de carta de renúncia. A verdade é que o Arthur Lira está em terceiro nas pesquisas para o Senado. Ele está morto. E quem falou isso fui eu primeiro e depois o Renan Filho, ministro dos Transportes, porque o Renanzinho cravou: Lira não é candidato para nos enfrentar. E agora há até um burburinho que o Arthur Lira esteja tentando fazer com que o Renan Calheiros saia como governador do estado, porque essa seria a única chance de Lira virar senador. Só que para isso ele precisa da ajuda do Lula. O que Lira pode oferecer a Lula? Na atual situação, só a isenção do imposto de renda. Qual a sua opinião sobre o Arthur Lira? Quero muito saber se ele ainda é o todo-poderoso ou se ele finge ser. No futuro, Lira vai ser em 2027 senador, deputado ou ficará sem mandato? Quer que o Lira se lasque? Então deixa o like no vídeo. Também vale o like por nós termos acertado a previsão sobre o futuro sombrio dele e se inscreva no canal. O Arthur Lira, pessoal, ele vive um verdadeiro desastre em Alagoas. Um verdadeiro desastre. Por quê? Porque começaram a sair as pesquisas internas para o Senado no ano que vem. E ele tá em terceiro. Ele tá em terceiro. Quem não acompanha a política de Alagoas, como nós acompanhamos, até pode achar que o Lira tá super poderoso em Brasília. Tá nada! Não importa Brasília, o que importa é Alagoas. E eu vi lá o site Poder 360 querendo exaltar o Arthur Lira. Para de exaltar o cara sem olhar para Alagoas. Me irrita isso. Por quê? Quem tá liderando? Ano que vem são 2 vagas pro Senado. Quem tá liderando as pesquisas? Renan Calheiros e Davi Davino. Quem que é o Davi Davino? É um deputado estadual, foi deputado estadual. Ele é um político super poderoso em Alagoas. E ele é do Progressistas. Só que ele pediu a desfiliação, sem que o Arthur Lira soubesse, mostrando desprestígio. Então estão liderando Renan, Davi Davino e o Arthur Lira na terceira posição. E por que o Renan Calheiros está à frente do Arthur Lira? Em uma posição favorável. Porque segundo as pesquisas internas, o Renan Calheiros tem o primeiro e o segundo voto em todas as cidades em Alagoas. Todas. Isso mostra que o Renan Calheiros, ele tem o apoio da situação nesses municípios e quando ele não tem o apoio da situação, ele tem o apoio da oposição, ou seja, um voto de liderança. Algo que o Arthur Lira não tem na mesma proporção. E sem esses votos da primeira posição ou da segunda posição, a candidatura dele está inviabilizada. Porque isso é uma coisa que acontece. Por exemplo, o Renan Calheiros, ele pode estimular o voto no Davi Davino. E o Davi Davino pode estimular o voto no Renan Calheiros, mesmo eles sendo de partidos diferentes. Por quê? Porque eles podem matar uma candidatura, como no caso, a candidatura do Arthur Lira. Então se o Lira for disputar o Senado, ele corre um sério risco de ser derrotado e ficar sem mandato. A situação tá tão desesperadora em Alagoas que olha o que aconteceu em Rio Largo. Rio Largo é a terceira maior cidade do estado, fica atrás de Maceió e Arapiraca. O ex-prefeito da cidade é o Gilberto Gonçalves, o GG. E o atual prefeito é o Carlos Gonçalves, o CG. Carlos Gonçalves é sobrinho do GG. Só que aí saiu uma carta de renúncia do prefeito e do vice-prefeito lida pela Câmara dos Deputados. Uma carta de renúncia falsa. E dias depois que essa carta de renúncia falsa foi lida, o GG foi exonerado pelo sobrinho. E qual é o lance de Rio Largo? O atual prefeito, ele está se aproximando cada vez mais do Renan Calheiros. O antigo prefeito GG é um aliado do Arthur Lira. Por isso que especula-se que essa situação aí tem um dedinho do Arthur Lira, essa carta de renúncia. O Renan Calheiros falou e saiu em defesa do atual prefeito, o Carlos Gonçalves. O Arthur Lira, boquinha de siri.
mostrando que ele está enfraquecido na terceira maior cidade do estado. Nesse cenário atual, o Arthur Lira só vai ter a chance de ser senador caso o Renan Calheiros não dispute o governo, não dispute o Senado. E começou um burburinho nos bastidores sobre a ideia do Renan Calheiros ser governador. Quem está fomentando essa ideia é o próprio Arthur Lira, que levou a ideia para o Lula. Tá? Até seria uma questão natural o Renan Calheiros disputar o governo. Mas o Lira está forçando isso. Por quê? Porque a única chance do Lira ser senador é com o Renan Calheiros fora da disputa. E aí, o Lira precisa dar alguma coisa em troca para o Lula. Ele tem que oferecer alguma coisa. O que ele pode oferecer? Sinceramente, não muito. Lira deve ser o presidente da federação do PP com o União Brasil. Seria a maior bancada da casa. Isso ele pode oferecer. É muito. Talvez o que Lira possa de fato oferecer como moeda de troca é a relatoria da isenção do imposto de renda. Por quê? Porque o Lira foi escolhido pelo Hugo Mota como relator do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. E hoje, mesmo ele despejando muito orçamento secreto, ele não tem votos em Alagoas para ser senador. Esse projeto é um projeto de alto impacto. Só que o Lira, ele sabe que é a grande plataforma do governo para 2026. Então ele começou a querer criar dificuldade, falando que ele pode adotar ali sugestões do projeto da isenção do imposto de renda do Paulo Guedes. Porque Lira e o Congresso, eles são resistentes em tributar a parcela mais alta da população, os mais ricos. Só que a isenção do imposto de renda, ela é aprovada e apoiada por mais de 70% da população brasileira. Então existe uma situação bastante difícil que o Arthur Lira tem que se equilibrar. Talvez ele possa até mesmo oferecer a não cassação do Glauber Braga, que é um desafeto do Arthur Lira. Ele pode oferecer isso. Só que se o Glauber for cassado e não ficar inelegível, ele disputa no que vem e vence. O Lira não tem muito o que oferecer. Na verdade, não tem nada. Essa é a verdade. Tem muito pouco. É claro que o Lula não é um pai, o Lula é um avô. É um bisavô, na verdade. Então ele vai tentar ali ajeitar pro Arthur Lira alguma coisa. Mas não tem nada. Porque o Renan Filho, não sei se ele viu o vídeo, talvez ele tenha visto, ele falou, segundo o portal Cada Minuto, o Lira tá morto. Ele não tem voto. Se ele não tem voto, ele não é uma ameaça pra gente. E aí? Ele deteriorou em Alagoas. Arthur Lira viu os seus aliados migrarem para outros partidos. Essa federação que está sendo discutida do PP com a União Brasil pode fazer com que o partido do Lira, o PP, perca o Alfredo Gaspar, que é um político importantíssimo de Alagoas. Enquanto o Lira se deteriora, os calheiros só estão expandindo. Inclusive para Rio Largo. Talvez eles até recuperaram Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, que o prefeito é Luciano Barbosa. Luciano Barbosa foi visto o Renan Filho. Depois brigaram, parece que estão voltando. O que Lira vai oferecer para o governo? Então, quando eu vejo a cobertura política falando, colocando o Lira como alguém superpoderoso, me causa um certo incômodo. Porque ele não é esse cara que pintam ele como superpoderoso, não. Lira tá morto. E qual é o risco de perder o mandato? Ou pior, qual é o risco de ser novamente deputado? Perceba que nem para governo do estado ele é especulado. Por quê? Porque ele não tem força. Ele não tem nada. Ele já tá morto, pessoal. Vai ficar ali incomodando como uma carniça que cheira mal. E ninguém vai lá tirar porque tem... Pô, tá fedendo. Não vamos chegar perto, não. E aí?